O tema que eu me propus a falar é sobre cadastro negativo e positivo de consumidores no atual mercado de consumo. E isso me veio em mente em razão da aprovação do decreto que regulamentou a Lei 12.414, que trata do cadastro positivo, né? E que é algo que muito se fala, pouco se sabe e não se vê, né, uma utilidade prática imediata, né? Da mesma, ou pelo menos com a mesma intensidade e a mesma utilidade do cadastro negativo, né? E aí até há uma indagação nas mentes de muitas pessoas, né? Bom, se eu já tenho um cadastro negativo, se a pessoa não, se o consumidor não tem o seu nome inserido no cadastro negativo, é porque está positivo, né? Que é uma conclusão, ao contrário senso, bastante razoável, né? Se A não é B, B não é A. Então, parte disso, né? Mas a história do cadastro positivo, ela vai um pouco além disso. Se vai funcionar ou não, nós vamos tecer alguns comentários. Mas antes de falar efetivamente no cadastro negativo e positivo, eu acho importante nós verificarmos por onde anda o mercado de consumo hoje. O que vem a ser esse mercado de consumo, como é que ele está sendo desenvolvido hoje, qual é o papel do consumidor, qual é o papel do fornecedor hoje no mercado de consumo, quem exerce o domínio dessa relação tão importante, né? De que forma isso impacta na vida das pessoas e como o direito vem tratando isso. Bom, quando nós falamos em mercado de consumo, na verdade nós estamos a falar de mercado econômico. Ou seja, todo aquele desenvolvimento de mercado, de atividade econômica pela livre iniciativa, que está lá no artigo 170 da Constituição Federal, é disso que nós estamos falando. Aliás, artigo 170 que estabelece lá no inciso 4º que é livre o desenvolvimento de qualquer atividade econômica desde que respeitado a defesa do direito do consumidor, né? Ou seja, de plano, o consumidor é erigido a um patamar de defesa e de reconhecimento de vulnerabilidade e fragilidade já na Constituição Federal. E qual é o problema hoje que nós temos no mercado de consumo? Não é problema, na verdade é uma realidade. A realidade de que o mercado de consumo hoje é global. E quando nós falamos em globalização, nós estamos a falar no quê? Cada vez mais o consumidor se torna vulnerável. Por quê? Cada vez mais ele está inserido dentro de uma massa, né? Então, quando o fornecedor produz um produto hoje, ele não se preocupa se ele está produzindo para A ou para B. Ele está produzindo para uma massa. Ou seja, ele não considera o consumidor enquanto ser individual. Ele é uma massa. Ou seja, se o fabricante está a fabricar um relógio daquele tipo, é um relógio daquele tipo para o consumidor classe C ou D ou A, determinado segmento é para aquela massa. Não existe a visão de individualidade do consumidor. E é aí que o consumidor se torna cada vez mais frágil. Então, o dirigismo do mercado de consumo hoje, ele é dado pelo fornecedor. E o fornecedor faz isso de várias formas, né? A começar pela publicidade, a começar pelo domínio da tecnologia. Porque num tempo em que não existia globalização, que não existia sociedade da informação, pós-modernidade, da qual falamos e estamos inseridos,
os produtos e serviços, eles tinham uma destinação específica. Ou seja, se enxergava o consumidor. Hoje só se enxerga a massa. E o fornecedor tem o domínio da tecnologia de produtos e serviços. E quando nós falamos em tecnologia, né, a maioria das pessoas já se remetem a produtos de alta tecnologia. Mas tecnologia nada mais é do que conhecimento. Quando nós compramos aqui uma coxinha no boteco aqui da esquina, quem domina a tecnologia é o fornecedor. É ele que sabe que tipo de frango ele colocou lá. É ele que sabe que tipo de massa ele utilizou, que tipo de óleo ele utilizou para fritar aquilo, há quantos dias está aquilo, né, no seu refrigerador. Se ele ligou ou desligou a geladeira durante o período noturno. Todo esse conhecimento é dele. Toda essa tecnologia de produção e de fabricação, por mais que nós conheçamos, eu conheço coxinha, eu sei fazer coxinha, mas você sabe como aquela foi feita? Você tem o conhecimento? O consumidor pode ter conhecimento? Não, não pode. Então, todo esse dirigismo do mercado de consumo, ele é feito pelo fornecedor. Esse papel é feito pelo fornecedor. E é lógico que o fornecedor, quando ele faz isso, ele faz de uma forma global. Ele não faz de uma forma direcionada para o consumidor. Ele faz para a massa de consumidores. Ele faz coxinha para pessoas. Só. Ele não está se preocupando se o fornecedor, se o consumidor, ele vai engordar com aquilo, se ele tem diabetes. Isso não é preocupação do fornecedor. Aliás, tem um filme interessante, que é o Super Size, que mostra a história de um sujeito que, durante, acho que 2 meses, 1 mês, 2 meses, ou 6 meses, ele só se alimentou com produtos do McDonald's. Café da manhã, almoço e jantar. Né? E ele ficou grande, evidente, né? Não tem como não ficar com a alimentação que ele tinha. Então, é produzido isso para massa. E massa é amassada e jogada de um lado para o outro a critério do amassador. Essa que é a realidade. E o fornecedor, quando ele faz isso, ele faz por meio de um instrumento que é a estandartização, é a padronização de produtos e serviços. Então, não é o fornecedor aliás, não é o consumidor que dita as regras para o fornecedor do que ele vai comer, do que ele vai vestir. Em realidade, tudo isso é feito pelo fornecedor. E às vezes, o fornecedor tenta convencer o consumidor de que ele, consumidor, está no comando. E quando, na realidade, muito raramente o consumidor tem efetivamente esse poder. Por quê? Porque, na verdade, com a estandartização, com os modelos que são criados, o consumidor não encontra produtos que ele gostaria que tivesse. A menos que o fornecedor identifique ali uma forma de exploração econômica. Enquanto ele não verificar uma forma de exploração econômica disso, efetivamente, quem vai ditar as regras vai ser o fornecedor. Né? Existe um filme interessante, tem no YouTube, vocês podem procurar, chama-se Comida S.A. Esse filme não é filme comercial, é um filme que mostra toda a briga, inclusive judicial, de fornecedores e consumidores nos Estados Unidos, e mostra principalmente uma pendenga judicial, né, um litígio judicial entre a Monsanto e os fabricantes e os produtores de soja nos Estados Unidos. E ali, no final do programa, eles falam da alimentação, essa que nós chamamos aqui de orgânica, né? Produtos orgânicos. E aparece um sujeito do Walmart falando o seguinte: bom, o consumidor está demonstrando que ele quer
produto orgânico. Dá para a gente ganhar dinheiro com produto orgânico e nós vamos oferecer para a massa produto orgânico. E hoje tem determinados supermercados de determinados padrões que ele tem 80% de produto orgânico e o resto não é orgânico. E todos os consumidores estão sendo levados a consumir uma cebolinha desse tamanho, pagando por 1 quilo de cebola. Porque se vende a ideia de que isso é saudável. Eu não vou entrar no mérito se é ou não. Eu só entro no mérito. Quantas pessoas nesse país podem comer alimento orgânico? Então, quem pode produzir... É possível produzir alimento orgânico para toda a população? Não é. Então é uma ilusão. Ilusão é para poucos ainda, né? Bom, enfim, essa estandardização, essa padronização faz com que o dono da relação de consumo acabe sendo o fornecedor. E mais, dentro desse domínio da relação, ou nesse domínio da relação, o fornecedor faz mais ainda. Ele cria necessidades que o consumidor nunca teve. E uma vez incorporada ao hábito de consumo, o consumidor não consegue mais viver sem aquilo. E o pior de tudo isso é saber disso. Porque quando nós não sabemos, a gente não sofre pelo que não sabe. Já viram o chifrudo sofrer antes de saber que ele está sendo traído pela mulher? Ele não sofre, não tem dor alguma. Isso só surge quando ele perde a sua ignorância e tem conhecimento. Na relação de consumo é a mesma coisa. O consumidor a pessoa só passa a sofrer quando ela conhece os direitos e conhece os mecanismos de como é feito. É a partir daí que ela sofre. Antes ela não sofre. Então, eu dei uma vez uma palestra numa universidade do Japão, na Universidade de Keio. Eles queriam falar sobre processo coletivo de consumo. Eu fui falar lá sobre processo coletivo de consumo. E eu estava dizendo para eles o seguinte, eu falei assim, olha, eu duvido que exista uma cidade no mundo que tenha mais restaurantes de comida japonesa do que São Paulo. Como num passe de mágica, em 20 anos, todo paulistano passou a gostar de comida japonesa. Mas por que isso? Porque isso foi sendo fomentado pouco a pouco. Então, antigamente o jovem ia na balada e saía para comer cachorro quente. Hoje ele sai para comer temaki. E tem mais, ele é doutrinado para fazer isso. Porque, principalmente mulher, não gosta de comer coisa crua, peixe cru. Mas ela não, come um pouquinho só e vai, daqui a pouco ela está adorando aquele negócio. E aí ela passa a ter necessidade de comer comida japonesa. E isso com tudo. Com todos os produtos nós temos isso. Eu não estou a falar aqui que não é útil, que muitos produtos não sejam úteis. São. Eu só estou querendo demonstrar aqui que quem domina tudo isso é o fornecedor. É o fornecedor que impõe tudo isso. E impõe para otimizar a produção e para a obtenção de maiores lucros. E quando ele faz isso, ele faz de uma forma que o consumidor não percebe. O consumidor não percebe. Quando ele viu, ele já está com o carrinho cheio de coisa, ele chega em casa, ele não entende por que ele comprou tanto. Né? Então ele vai numa quitanda e compra fruta como se ele fosse comer tudo aquilo num dia só. Quando ele vê, chegou no final de semana, ele jogou tudo fora. Né? Então, esse domínio da relação, ele é feito pelo consumidor, porque o consumidor, na verdade, ele cria uma dependência para o fornecedor, cria uma dependência para o consumidor numa teia que ele não pode mais se separar. E atinge o consumidor em partes que o consumidor não tem defesa. Né?
em concepção que o consumidor não pode efetivamente se defender. Né? Então, quando nós pensamos nisso, é que nós pensamos na necessidade de educação de consumo. Nós não somos educados a consumir. Nós não somos educados a fazer planejamento financeiro. Então se ensina na escola, eu digo no ensino básico, fundamental, até direito ambiental se tem, educação de trânsito se tem, mas de consumo não se tem. Não se tem de educação financeira. E aí a gente resvala em cadastro positivo e negativo. Tudo isso fomentado por esse mercado de consumo que cada vez cria para o consumidor necessidades que ele nunca teve. Né? Então, quando o fornecedor, por exemplo, estuda psicologia do consumo, ele sabe exatamente aonde atingir o consumidor. Ele faz isso nas suas publicidades, ele faz isso no desenvolvimento do produto. Ele desenvolve na mente do consumidor, né, e, consequentemente, ele traz sensações psicofísicas que o consumidor não tem como sequer pensar, às vezes. Quem nunca comprou algo que não precisa? Mulher é muito vítima disso. Muito. Mas homem também. Compra sem saber por que comprou. A única diferença é que a mulher compra cacareco. O homem, quando chega lá, ele chega com um troço caro que ele não sabe por que ele comprou. Eu sempre dou exemplo, né, pessoal, eu não gosto muito de dar exemplo pessoal em palestra, mas é que o meu pai comprou um negócio assim que eu tenho que falar. Eu tenho que usar pelo resto da vida. Meu pai chegou em casa uma vez com um cortador profissional de frios. Né? E com uma mortadela enorme. Né? Bom, foi uma festa quando aquilo chegou, todo mundo, né, comeu, tá, mas aí cada um comeu um sanduíche, dois, não sei o quê. Limpou aquele negócio e alguém quer, não, ninguém quer, tal, e foi ficando, e não usava aquilo. E um dia minha mãe perguntou, mas me diz uma coisa, por que você comprou isso? Ele falou assim, não, essa aqui eu vou na padaria lá no domingo comprar os frios lá, eu acho tão másculo aquele negócio do cara empurrar aquela mortadela enorme assim naquela máquina. E eu achei que aquilo fosse legal fazer. Quer dizer, olha a necessidade que ele tinha. É só psicológica, ele não tinha necessidade nenhuma de comprar uma máquina cortadora profissional de frios. E o consumidor, quando ele é atingido no seu psiquismo, ele não percebe. Por quê? Porque o que se ataca, quando se estuda psicologia do consumo, quando se estuda antropologia do consumo, que é o estudo do homem, o ser humano fica praticamente aniquilado psicologicamente no tocante à realização do consumo. E atinge aonde? No inconsciente. E o inconsciente o ser humano não consegue controlar. Vejam, na verdade, na maior parte dos produtos, tirando os produtos de gênero alimentício, necessidades básicas, uma habitação, todo mundo sabe quais são as básicas, sem as quais nós não podemos viver, todo o restante não se compra o produto, se compra, na linguagem junguiana, a fantasia do produto. Então, quando se compra quando o homem vai comprar um carro, ele não compra, né, um dispositivo de condução ou de transporte. Ele não compra um meio de transporte, um instrumento de transporte. Ele compra a fantasia de que ele vai ser um cara importante dentro daquele carro, que ele vai chegar no restaurante, ele vai ser respeitado porque ele está numa Mercedes-Benz, numa BMW, pouco importa se ele está lá pagando 8 mil de prestação, que ele more numa casa, que o carro valha mais do que a casa. Basta andar na periferia.
Tem um monte de casa lá que está cheio de Corolla, Civic, Santa Fé, né? BMW. E a gente olha e fala assim, eu sei, o carro vale mais que a casa. Mas a casa não traz para ele a fantasia que o carro traz. A noção de status. Né? O sujeito, quando coloca um Rolex no pulso, ele não quer ver hora. Né? Ele não quer ver hora. Alguém quer ver hora vendo o Rolex? Não. Né? Ele não quer. A verdade é que ele dá uma sensação de poder. Sei lá, eu nunca tive um, mas deve dar, né? Porque o sujeito fica, né? Porque dá 15 mil, 20 mil, 30 mil no relógio. Teve um dia que um colega comprou um que tem, eu não sei nem pronunciar o nome, é W não sei das quantas lá, e eu achei bonito, falei, nossa, que relógio bonito, eu não conhecia. Ele ficou hiper indignado, um reloginho desconhecido que vale 20 mil reais. Eu fiquei, não, desculpa, né? Porque eu não sei que o W, o Wolf, custa 20, eu não sei que custa 20 mil dólares, eu não dou valor para relógio. Então, quando nós vemos essas situações, por quê? Porque, na verdade, não se compra o produto, se compra a fantasia dele. Né? Mulher, quando compra uma roupa bonita, ela não está comprando uma vestimenta para cobrir o corpo. Ela está comprando um instrumento que vai deixar ela mais bela. E não se iludam porque não é para homem, não, é para outra mulher. Né? Ela não está preocupada com o homem, ela está preocupada com a outra. Se vai olhar, ela vai me olhar, né? Seja lá qual for a fantasia. Mas é a fantasia. Né? Antropologia do consumo. Sabe que tem uma empresa grande que fabricava cosméticos e foi vender cosmético na África. E as mulheres negras de lá, né, não compravam o produto. E aí foram fazer uma pesquisa por que as mulheres negras não compravam o produto. Tão caro quanto aquele que todas as mulheres do mundo inteiro usavam. Simplesmente porque não dava cor. Por quê? Para as mulheres africanas não tem sentido passar na pele um creme que não deixa a pele colorida ou que não mude a cor da pele. Se tivessem feito o estudo antropológico antes, não tinham perdido tanto dinheiro. Colocaram um colorante lá, todo mundo passou a consumir o produto. Então, e esse estudo de psicologia do consumo e antropologia do consumo, não se enganem, ele é feito antes do lançamento do produto. Antes da criação do produto, esses estudos são feitos. Se o produto ou serviço é reprovado em um desses aqui, acabou. E sabe no que eles pegam? Que eles nos pegam? Porque a mente humana e o ser humano, em geral, é vagabundo. Nós queremos facilidade. Né? Nós queremos facilidade. Não há quem não queira facilidade. Né? Então, nós compramos tudo quanto é tipo de serviço que nos tirem dificuldade. Desde comer em casa, receber produto em casa, chamar táxi pelo celular. Por que o celular hoje é um produto tão essencial? E aí é uma outra faceta até, né? Por quê? Criou-se uma necessidade. O ser humano hoje é um ser cibernético. Ou endo ou êxodo corporal. Ou ele tem um dispositivo cibernético no corpo ou fora dele, mas ele tem. Ou ele tem uma obturação, ou ele usa um óculos, ou ele usa uma lente, ou ele usa um material de silicone, ou ele trocou, ou ele tem uma prótese no corpo. Ele não é mais 100% biológico natural. E êxodo corporal. Tem uma série de dispositivos que estão integrados ao ser humano, que estão fora do corpo. O principal deles chama-se celular. Eu sempre pergunto o seguinte: quantas pessoas aqui nessa sala têm de cor 15 números de telefone? Por que eu coloquei 15? Foi o máximo que alguém já me falou que lembra. Eu, particularmente, só lembro de um. Eu só lembro de um. Eu não lembro o número de telefone. Por incrível que pareça, o único número que eu lembro é do Tribunal de Justiça. É o único. Nem o celular da minha mulher eu tenho de cor. E isso com tudo. Então nós tiramos várias tarefas do nosso cérebro e passamos por dispositivo eletrônico. Portanto, aquilo passa a integrar o seu corpo. Não dá mais para ver. A pessoa fica desesperada.
né? Eu já paguei taxista para trazer meu celular. Eu não posso passar um dia sem o celular. Eu não posso mesmo, porque está tudo ali. Eu não sei fazer nada sem aquilo ali. Né? Então, todas essas nuances de psicologia, publicidade massificada, o consumidor é dioturnamente instado a comprar, adquirir produtos e serviços, e sempre mexendo com a sua psicologia. Né? Eu sempre dou, em tom de blague, eu pego uma anedota, né, ilustrativa, que é o seguinte: essas publicidades que nós vemos todos os dias, né, de venda de produtos e serviços na televisão, na internet. Né? Agora imagine o seguinte: eu vou falar de um produto que é um dos que eu mais vejo encostado, que a pessoa compra de impulso. Ele foi lá, sexta-feira, ele comeu meia pizza, tomou uma garrafa de vinho, comeu meia torta holandesa. Ele vai dormir, né? E é lógico que aquele troço, quando começar a balançar dentro da barriga dele, ele vai acordar. Aí ele acorda e, desconfortavelmente, ele não consegue mais dormir, liga a televisão. Está lá no Polishop, né? Resolva seu problema. Ele com a barrigona daquele tamanho, aquilo tudo balançando, né? Ele com IMC 35, quase morrendo já. Aí tem lá aquela publicidade: compre o massageador tal. Mas não é só isso. Você compra, ganha uma esteira, ganha uma bicicleta ergométrica, chega toda aquela bagulheira na sua casa, né? Aí o sujeito passou toda aquela sensação. Já não está com a barriga cheia mais, já está tranquilo, né? O vinho já não está mais atuando na sua mente, né? Ele olha para tudo aquilo e fala assim: puxa vida, o que eu fiz? Eu detesto esteira, detesto bicicleta ergométrica e nunca que eu vou usar uma cinta abdominal. Mas ele comprou tudo isso. É um dos instrumentos que mais fica em casa servindo de cabide aquele negócio, né? Porque depois não se tem aonde colocar. Ele começa no quarto, vai para a sala, depois ele vai para não sei aonde, e a pessoa fica constrangida de: o que eu vou fazer? Porque ninguém compra, né? Tentem vender uma esteira pela internet. Ninguém compra isso aí. Todo mundo tem uma. O mais que o jeito pode fazer: olha, eu dou uma. Por quê? Compra de impulso. Publicidade excessiva, massificada. Um crime, publicidade para criança que não é regulamentada nesse país. E ela não é abusiva, mas ela induz um padrão de consumo lá na frente. Fornecedor faz publicidade em programa infantil, parece inocente. Só que quando aquela criança de 7, 8 anos atinge 13, 14 anos, ela começa a querer comprar aqueles produtos que ela viu lá atrás. Né? Os que habitam a Terra há mais tempo se lembram, por exemplo, das propaganda da bala Juquinha, que não sai da cabeça do sujeito. Bala, Juquinha. Quando está chupando bala, não fala nem da bola e nem da bala. Juquinha. Eu tinha 7 anos de idade quando vi isso. É lógico, com 7 anos eu gravo qualquer coisa. Hoje eu não gravo, mas com 7 anos eu gravava. E me dá vontade de comer bala Juquinha toda vez que eu ouço a música. Bolachas Mirabel, Recreio, são publicidades que atingem o sujeito a vida inteira. Né? Então, quando nós falamos em publicidade massificada, tudo isso incentiva ao consumo e torna o consumidor frágil na relação de consumo. Vejam, eu não estou querendo dizer com isso que o fornecedor é um bandido, não é isso, mas ele atua dessa forma. Criando facilidades para o consumidor, incentivando o consumo. Basta dizer o seguinte: na década de 80, as nossas despesas eram água, luz e gás. Hoje nós temos água, luz, telefone, celular, TV a cabo, que mais? Internet, provimento de internet, 6. Né? 6.
por que a gente precisa de canal mesmo? Por que a gente precisa de TV a cabo? Para ter 106 canais para a gente ficar passando? Plano de saúde, que não tinha. Plano odontológico. Seguro de carro. Que antigamente só muito rico se fazia seguro de carro. Hoje todo mundo é obrigado. Agora vejam. Um ser humano decente pode viver sem TV a cabo. É inimaginável, né? O sujeito não ter 106 canais para ele passar. Porque ele não fica em nenhum. Né? Porque o esporte é zapear. E brigar com a mulher, porque ele não consegue assistir nada, não deixa a mulher assistir também, porque ele é o dono do controle, né? Porque ele, afinal de contas, ele ainda acha que é o chefe da casa e que ele tem que ter o controle. E o controle é para ele ficar apertando aquele... Não é isso? É isso. Né? Aí fica aquilo ligado para nada, só que a conta vem no final do mês. Né? Muito bem. E com isso, o fornecedor cria necessidades, produtos que o consumidor nunca precisou e que ele depois não vive sem de jeito nenhum. Quero ver uma mãe querer usar fralda de pano nos seus filhos. Não vai, esqueça. Uma casa que não tenha toalha de papel, né, para secar a pia, para, sei lá, eu usar para tudo, que é um tremendo de um conforto. Não esqueça, a nossa mente é vagabunda e o ser humano também, que é facilidade. Né? E o sonho de todo mundo é ter mais facilidade sempre. Né? Porque quanto mais dinheiro, mais se compra e menos se faz do que não se gosta. Essa que é a realidade. Né? E o fornecedor, ele trabalha nesse campo. Né? E quando eu penso nisso, eu trouxe também uma outra alegoria que eu trouxe. Eu não sou formado em psicologia, não. Eu só fiz um curso de 1 ano e meio, gosto, mas eu sou só iniciado. Mas gosto do tema. Mas eu comparo o consumidor, gente, hoje, que é o sustentáculo de tudo isso, né? Porque certa vez, eu fiquei muito cansado. Como eu sou funcionário público, também, né? Eu também trabalho nesse aplicado como professor, mas sou funcionário público, primordialmente. E sempre me incomodou muito essa fala das pessoas de que você é pago com os direitos, com o dinheiro dos contribuintes. Né? E eu fiquei pensando nisso, eu falei assim, puxa vida, né? É verdade, né? Verdade nada. Contribuinte é consumidor. Tirem o consumidor, não tem contribuinte. Quem paga o meu salário, quem paga o seu salário são as mesmas pessoas. Nós, consumidores. Por quê? Tira o consumidor, não tem empresa privada, não tem imposto, também não tem funcionário público, não há necessidade. Aliás, talvez só esse sobreviva, né? Porque tem aqueles impostos que independem de consumo. Mas a maior parte dos impostos decorre de consumo. Se formos pegar no balanço de receitas do Estado, nós vamos ver que imposto direto, que não depende de consumo, é basicamente imposto de renda. E nem esse, a rigor, é. Por quê? Porque tudo é colocado para o consumidor pagar. Quem paga somos nós. Nós pagamos com o fim. Então, quando eu vejo esse discurso de empresário, me irrita profundamente. E toda vez que eu falo, que eu tenho oportunidade de falar para empresário, eu falo. Para de chorar. Porque quem paga somos nós, não é você. Você não paga absolutamente nada. Você empresário, é gestor de dinheiro do consumidor. E tem mais. Na verdade, quando você não paga ICMS, você está se apropriando de um dinheiro que não é seu, porque você já cobrou do consumidor. Porque tudo é feito uma tabela de custos. E quando... Ah, mas tem coisa que não dá para colocar. Bom, então você é um empresário incompetente, você tem que estar fora do mercado.
Ou você deu desconto para concorrer deslealmente com alguém e depois você não recolheu seus impostos e quer tirar do consumidor de novo, porque quando ele tira, quando ele não paga, ele retira do consumidor de novo. Porque o governo aumenta os impostos, o consumidor vai continuar pagando mais. Então, no campo da fragilidade, o consumidor continua sendo. Ele sempre será frágil, porque ele é consumidor, ele é contribuinte e ele é trabalhador. Qualquer que seja o campo do ser humano, ele é fragilizado. Ele é o vulnerável. Pobre do consumidor / contribuinte que tem que brigar com o fisco. E quase nunca, se nós pegarmos execuções fiscais e cobranças, vejam lá, não é o consumidor que está sendo cobrado. E o consumidor já pagou. Quando alguém nesse país é cobrado de imposto, quem já pagou foi o consumidor. O consumidor já pagou. E o que faz o Estado, que é um inoperante, um incompetente? Ele cria mecanismos de recolhimento de imposto antecipado. Cada vez mais o Estado quer antecipar a cobrança de impostos. Quem paga? Nós, de novo. O que faz o fornecedor? Ele antecipa, aí ele sabe quanto é que ele pode projetar e fazer um cálculo dos seus custos financeiros até ele vender o seu produto e nós vamos pagar de novo. Então, somos vulneráveis e estamos pagando tudo. Muito bem. O consumidor deve ser preservado? Deve, o fornecedor procura fazer isso. Aí entra a minha alegoria. Nós, consumidores, somos ratinhos de laboratório. Eu esqueci de colocar nesse slide, mas normalmente eu coloco uma caixa transparente com os ratinhos dentro. E com todos aqueles instrumentos de diversão dos ratinhos. Os tubinhos que eles entram no tubinho, aí depois eles rodam aquela rodinha, sobe aqui, e aí o dono, né, do laboratório, que está encerrado, onde estão encerrados os ratinhos, faz o quê? Bom, se você colocar a sua patinha aqui, cai uma com a sua comida. Você aperta aqui de novo, cai a sua bebida. Ou seja, o dono do laboratório, da caixinha, ele vai induzindo o ratinho a praticar determinados atos. E é exatamente isso, não se iludam, que faz o fornecedor. Normalmente os advogados que atuam para fornecedor ficam loucos quando eu começo a falar isso, né, porque acham um absurdo, mas não é não, viu? O ratinho acaba... O ratinho consumidor, que somos nós fazemos exatamente o que o consumidor, o que o fornecedor quer que nós façamos. Em todos os campos de consumo. Alimentação, então, é o pior deles. Seja para comer bem, seja para comer mal, o consumidor é induzido. Roupa não se fala, porque a moda é o que dita o fornecedor. E mais, o fornecedor cria uma necessidade psicológica do consumidor de consumir produtos novos e de comprar mais roupas. As que ele acha que ele tem que colocar. Eu não tenho dúvida disso. Né? Então, quando os departamentos de marketing, publicidade, pesquisas de psicologia do consumo, eu fiz um estudo, certa feita, muito gratificante. Depois disso é que eu comecei a falar essas coisas que eu falei. Eu tenho um livro de consumidor, mas não escrevi porque eu não tinha esse conhecimento na época, essa visão eu não tinha na época. Mas uma amiga minha trabalhou muitos anos na Unilever. Ela era gerente de marketing de determinada linha de produto da Gessilever. E um dia essa mulher conheceu o mundo acadêmico. Aí ela se encantou com o mundo acadêmico, saiu do mundo corporativo e foi para o meio acadêmico. Fazer mestrado, doutorado. Ronaldo, como é que eu entro nesse meio acadêmico? Eu fui dando as orientações para ela, muito dedicada. E nós fizemos um trabalho juntos sobre psicologia do consumo, sobre antropologia do consumo. E aí que a gente vai perceber. E também, mas a notícia pior, por isso que eu lembrei do chifrudo,
O pior de tudo isso é que nós não temos como fugir disso. Então nós somos conscientes disso, temos que ser fiscais do fornecedor e de nós mesmos, isso é o pior. Né? Eu gosto muito de novela, né? E tem essa delegada da novela, que ela é viciada em compra, vocês já perceberam, né? Que ela é viciada em compra. E uma das perguntas que ela faz, que devia constar de educação de consumo lá no primeiro grau, no ensino fundamental, do qual falei para vocês, é isso. Né? Ela passa pela loja, tem uma cena muito engraçada, porque ela passa pela loja, eu não preciso disso, eu não preciso disso. Aí passa a cena mirando a vitrine e ela voltando para entrar na loja para comprar, o que ela não precisa. Que ela sabe que ela não precisa. A maior parte das mulheres são centopeias, né? Por quê? Haja sapato para enfiar em tanto pé, em tão poucos pés, né? Mulher tem um fetiche por sapato, um negócio absurdo. Agora, e ela consegue se livrar disso? A maioria não. A maioria não consegue. Depois fica brigando em casa, porque ela vai ficando velha e não joga os sapatos. E fica brigando porque ela não tem armário. Porque ela já ocupou o dela, do filho, do amado, e meteu uns armários horríveis dentro da casa. Mas ela continua comprando. Né? Por quê? Porque esse impulso que ela já tem natural é estimulado cada dia mais pelo fornecedor. Né? E todos nós somos levados a comprar. E o homem, às vezes, quando eu falo isso, o homem já fica pensando, eu não sou, não. Não é, não, é sim. De novo, eu afirmo. A mulher compra cacareco, o homem compra coisa cara. Então ele vai numa loja comprar bicicleta, ele não quer comprar bicicleta de R$300. Embora ele só vá andar aquilo uma vez por semana na ciclovia, né, ele tem que andar com uma bicicleta que ele sinta que os outros estão olhando e o admirando sobre aquelas duas rodas. Aí ele compra uma bicicleta de R$5.000, né, R$3.000, R$2.000, para ele andar 2 finais de semana, um final de semana, e às vezes ele passa o mês inteiro sem tirar aquilo da garagem. Não é isso? É. Aí ele compra caneta, ele compra relógio, tudo coisa cara. Ele compra 1, 2 vezes por ano, mas é sempre coisa que a mulher compra o ano inteiro, uma compra dele paga tudo que ela comprou. Né? Então, por quê? Porque nós somos atingidos da mesma forma que a mulher, no mesmo local psíquico, nosso inconsciente. E contra isso nós não podemos lutar. Por isso é que aquela cena da novela me marcou muito. Ela falou, não preciso, não preciso, não preciso. E quantas vezes eu já falei para mim mesmo, eu não preciso, e quando eu vejo eu estou com um troço na mão, eu estou no caixa para pagar. E quanto mais consciente que a pessoa é, mais doloroso é fazer esse tipo de compra. E aí, todos os consumidores são atingidos. A única questão é qual grau. Tem gente que num grau menor, tem gente que num grau maior, e poucos estão fora disso. Eu tenho um amigo, por exemplo, que é comunista. Né? É mesmo, daqueles históricos tal, né? Não tem celular, não usa dispositivo eletrônico, mas tem uma Z4. Mas tem uma Z4. Quer dizer, um carro de R$250.000. Vai lá se entender? E eu perguntei para ele, falei assim, me diz uma coisa, você dirige mal, não gosta de dirigir, por que você comprou uma Z4? Ele falou, Ronaldo, mas ele é tão bonitinho. Pra vocês terem uma ideia, aquele carro tem um troço esportivo que ele nunca ligou. Ele falou, Ronaldo, eu sei que tem umas borboletinhas lá, eu nunca usei aquilo lá. Quer dizer, ele comprou o carro porque é bonitinho. E o sonho dele é morar em Cuba. Quer dizer, e ele sabe, ele falou assim, eu sei, Ronaldo, que eu não devia ter comprado isso. Eu sei que você tem toda a razão no que você está falando, mas eu gosto daquele negócio, eu tinha que comprar. Por quê? Porque é reminiscência de criança. Brincava com Matchbox, aqueles carrinhos, e ele falou, depois ele conseguiu descobrir o que era. É aí.
Dá para lutar contra isso? Não dá. Nem um comunista consegue lutar contra isso. E compra uma Z4 para usar no final de semana. Eu dou muita risada com ele. Bom, então nessa teoria dos ratinhos, nós somos os ratinhos. Né? E nós somos levados. Então a moda é comer comida japonesa. Todo mundo come comida japonesa. Engraçado que é em todas as classes já notei que gosta de comida japonesa. Né? E como é hábito do brasileiro, o que o dono do restaurante faz? Rodízio de comida japonesa. Não tem um troço mais ridículo do que isso. O sujeito se empanturrando de arroz e alga nori. Mas por quê? Porque foi adaptado o que o brasileiro gosta, que é rodízio. Porque o brasileiro adora rodízio de tudo, né? Rodízio de pizza, rodízio de carne, rodízio... Ele gosta de se empanturrar. Né? Então, adapta-se a isso. Adapta-se a isso. Então, vamos criar aqui rodízio de temaki, rodízio de não sei o que. O consumidor quer rodízio? É rodízio. Né? Abusam das mulheres, porque a mulher normalmente come menos que o homem, né? E vai lá, né? A mulher pagar R$180 num rodízio de carne, de japonesa vai de 60, não, vai, paga 60 para comer 20. Né? Mas ele quer rodízio. Ele quer ter aquela opção de se empanturrar, né? Comer aquela maçaroca toda. E o fornecedor faz o quê? O ratinho quer assim? Eu vou ter lucro se o ratinho quer rodízio? Então vamos dar rodízio pro ratinho. É por aí. Né? Isso com tudo. Né? Por isso é que o Código do Consumidor tem que dar uma proteção para o consumidor mesmo. Embora eu acho que não devesse se chamar Código de Defesa do Consumidor, mas Código da relação da regulação das relações de consumo. Por quê? A proteção é só o suficiente para tornar essa relação igualitária. Só isso. Né? E mesmo assim, gente, já é difícil. Hein? E olha que o Código do Consumidor é a lei que pegou. Pegou porque foi divulgada, porque existem órgãos que efetivamente promovem a defesa e, de certa forma, dia após dia, há uma educação paulatina de consumo. Olha, não é feio brigar por direito do consumidor, não é feio trocar um produto que está estragado, que não atende aquilo que o consumidor pleiteou. Né? Muito bem. Dentro de toda essa relação, entra o tal do crédito. Né? E quando nós falamos em crédito, nós falamos em algo que fomenta a venda de algo que o consumidor não pode pagar. E aí complementa um amigo meu, para mostrar para um terceiro algo que ele, para causar inveja a terceiro de que também não quer aquilo que o outro tem. Então, é um nonsense total. Exceto para alguns produtos, para algumas coisas essenciais, como produtos de valor alto agregado, que são de necessidades básicas, como habitação, transporte, aí eu incluo carro. Em geral, o consumidor poderia passar bem sem crédito, né? Porque ele precisa financiar uma calça jeans em 10 vezes. Né? Outro dia eu vi numa loja, aliás, loja de um amigo meu, e que o coitado do menino comprou um tênis de R$800 em 10 vezes de R$80. Nitidamente era aquela pessoa que deve ganhar no máximo R$1.000 por mês, ele paga, líquido ele deve receber uns 700, ele paga mais de 10% do seu salário para comprar um par de tênis de R$800. Né? E eu conheço um monte de gente que pode comprar esses 800, eu inclusive não dou 800 pau num tênis, mas nem que ele venha pintado de ouro. Posso comprar outras besteiras, pagar mais caro em outras coisas, mas no tênis não. Mas ele foi lá. Por quê? Ele está comprando um tênis, gente. É aquilo que eu falei. Ele está comprando a fantasia. Ele vai botar aquele tênis na hora que ele entrar naquele salão de baile, funk,
né? Na hora que ele entrar no risca-faca, vai todo mundo olhar para ele, mulherada vai cair de pau em cima dele, vai ser uma briga da mulherada para ficar com ele, porque ele tá com uns tênis de R$800. Né? Então, o crédito tem essa função, né, de proporcionar que o consumidor adquira produtos e serviços que ele não tem condições de fazer pagamento à vista. Ou seja, que ele não pode comprar. E aí entra o financiador, que na verdade é parceiro de negócio do fornecedor imediato de produtos e serviços. E ele é um parceiro tão sensível que em alguns casos ele é colocado no polo passivo como solidário. Por exemplo, na compra de automóveis hoje, né, o consumidor vai na loja, ele assina todos os contratos de financiamento dentro da loja, o crédito vai direto para a loja, não passa nem pela conta dele, e aí quando o carro é roubado, né, aquele fornecedor está vendendo um carro roubado, o banco fala, não tenho nada a ver com isso, você perdeu o carro e ainda vai ter que continuar pagando o financiamento. Né? Por isso que os tribunais têm reconhecido que, na verdade, são parceiros de negócio e o banco vai responder juntamente com a loja por vícios e fato do produto. Por quê? Porque é parceiro. É lógico que é parceiro de negócio. Porque se o banco não fizer isso... Olha, veja, o banco utiliza os funcionários da loja, ele utiliza a estrutura da loja e ainda a captação da própria loja. O banco não teve nem o trabalho de captar o cliente. O que ele é? Parceiro de negócio. Ele é fornecedor naquela relação de consumo. Né? E, na verdade, quando nós falamos em crédito, o inadimplemento dos contratos de crédito, eles acabam por gerar prejuízos a todo o mercado de consumo, para os consumidores e para os fornecedores. Porque tudo é baseado, né, todos os cálculos são baseados em que o consumidor vai cumprir os seus contratos, que ele vai efetuar os pagamentos, que ele vai honrar com os compromissos dele. Por quê? O inadimplemento causa desestabilização no mercado de fornecimento de crédito e, consequentemente, causa também o aumento da taxa de juros. Embora eu tenha visto um estudo uma certa vez do Banco do Brasil que não há uma alteração tão grande quanto os financistas, quanto os banqueiros, quanto as instituições financeiras anunciam. Olha, esse mês tivemos um inadimplemento muito alto, vamos subir a taxa de juros. A composição da taxa de juros e o impacto do inadimplemento nela não é tão forte quanto eles alegam, mas é evidente que há. Não há como negar que o fornecedor de crédito vai aumentar a taxa de juros ante a possibilidade de ele sofrer um prejuízo. Presta atenção. Aqui, quem é atingido é a massa. O fornecedor não vai punir aquele que não pagou. Ele vai punir todos, porque todos são massa. Né? Então, são os três mosqueteiros, um por todos, todos por um. Ah, são todos por um? Então todos vão pagar mais. Né? Então, quando nós verificamos isso, nós também temos um impacto para o consumidor terrível. Por quê? O consumidor fica impulsionado por aquela necessidade mental de consumir, não pode consumir, aí ele consome crédito para consumir aquilo que ele acha que precisa e que, por sua vez, o próprio fornecedor o induziu a consumir. É daí que surge crédito. E o crédito hoje está tão atrelado a consumo, né, que há uma forte corrente que diz que hoje o consumidor tem direito ao crédito. O direito ao crédito. Porque, na verdade, crédito não é direito. É mercadoria. É serviço.
É objeto de relação de consumo, mas não direito. Mas hoje o crédito no mundo inteiro está sendo elevado à categoria de direito. Então as pessoas têm, o consumidor tem direito ao crédito. E o consumidor hoje que não tem crédito, praticamente ele está alijado do mercado de consumo. Ele não pode comprar nada. Por quê? Porque ele não tem mais o hábito de comprar produtos à vista. Quem habita a Terra há mais tempo, lembra que o máximo que a pessoa ficava endividada era comprar em 24 meses no MAP. Pegava os carnezão, né? Era o máximo. Mas hoje é tudo. Então a pessoa vai hoje na lanchonete, ele pode parcelar em 10 vezes sem juros. Então tira o crédito de uma pessoa, praticamente a alija do mercado de consumo. E todas as pessoas hoje cuidam para ter crédito. Ainda que ele não utilize, ele quer ter o crédito. Porque o crédito é como se fosse um bem incorporado ao patrimônio do consumidor. E de certa forma é. É inegável. É inegável que o consumidor tem no crédito um patrimônio. Ou seja, a possibilidade de consumir. Bom, quando nós falamos em crédito e proteção ao mercado de consumo, o cadastro negativo, que é previsto lá no artigo 43 do Código do Consumidor, né, ele traz a ideia de que se houver uma formação de banco de dados com cadastro daqueles consumidores inadimplentes, e por isso chamado de cadastro negativo, por quê? Uma vez que haja a inserção do nome do consumidor nesse cadastro, o que está negativado para ele é o crédito, ou seja, ele não pode ter crédito, ou ele não é uma pessoa apta a ter crédito. Na verdade, sendo o crédito um produto ou serviço, ele não pode ser recusado ao consumidor injustificadamente. O cadastro negativo serve como justificativa para o fornecedor negar ao consumidor crédito. É evidente que eu estou falando aqui que o consumidor tem direito ao crédito, como serviço ou produto. Mas também é de sabença comum que há um cruzamento de informações e que muitas vezes, mesmo o consumidor não tendo o seu nome lançado num desses cadastros, ele acaba por não ter crédito. Por quê? Por informações cruzadas, sabe-se que ele não pode arcar com o pagamento de mais um crédito. Porque senão, nós temos o seguinte: consumidor tem o crédito 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, a 30% de comprometimento do seu salário, só que ele pode fazer 10 financiamentos. Nada impede que ele faça 10 financiamentos. E o que vai ocorrer com isso? Ele não vai poder honrar com seus compromissos. Na verdade, ele já está inadimplente. Ele está falido, porque ele está gastando mais do que ele ganha. É o que acontece muito com empresas, né? Às vezes a empresa paga, está tudo certinho, mas os fornecedores de crédito sabem exatamente qual é a capacidade financeira de liquidamento daquelas dívidas que foram assumidas. Então não é só o cadastro negativo. Embora devesse pelo Código do Consumidor selo. Então, o artigo 43 estabelece que a formação desses bancos de dados tem caráter público, de entidade pública, embora geridas e administradas por particulares. Nós não podemos descurar que na sociedade da informação em que nós vivemos, na pós-modernidade, a informação ela tem uma valia por si só. Serasa, por exemplo, foi vendida pela Experian, foi para a Experian, ou Xperia, ou Experian.
por alguns milhões, né, de reais. Qual é o produto da Serasa Experian? Informação. Das mais diversas. Porque não basta ter um banco de dados. Como se cruza esses bancos de dados e que tipo de informações podem ser prestadas a partir desses bancos de dados. De nada adianta ter 5 milhões de nomes num banco de dados se não se sabe filtrar e não se sabe que tipo de informação tem e que pode ser útil. Né? Então, por isso, que em se tratando de informações sobre consumidores, a lei previu a possibilidade dessa criação desses bancos de dados, de informações de inadimplemento e, portanto, criação de bancos de dados negativos do consumidor. Ou seja, consumidor que não efetivamente cumpre as suas obrigações. São cadastros que têm que ser verdadeiros, cadastros que têm que conter informações seguras, e por isso o consumidor tem o direito de pedir a retificação dessas informações. E mais, o consumidor tem o direito de ser, aliás, o consumidor tem o direito e o código obriga os fornecedores de informação a notificarem o consumidor de que o seu nome será inserido naquele cadastro. Por quê? Com isso se oferece ao consumidor a possibilidade de impugnar essa inserção por não verdadeira. E vejam, qualquer informação negativa pode ser inserida. Então, algo que às vezes eu vejo uma grita geral, nossa, que absurdo, o Serasa inclui lá informação sobre ações de cobrança e execução em face do consumidor. É legítimo? É lógico que é legítimo. O banco de dados do Poder Judiciário não é público? É público. Então o Serasa pode pegar aquela informação pública e inserir no seu banco de dados. Até porque seria um engodo para o próprio sistema admitir se o consumidor tem uma informação negativa, que é a existência de uma ação de cobrança, uma ação de execução, às vezes não embargada, às vezes o consumidor já com bem penhorado, né? E não ter nenhuma informação no Serasa. Por quê? Porque foi uma ação de responsabilidade civil, que não foi empréstimo, então não vai constar no Serasa, mas vai constar aqui. Né? Então, essa formação de banco de dados, ela é útil para expurgar, né, esses consumidores inadimplentes. Mas é óbvio, né, que isso é ser disso, a maior parte das pessoas aqui sabem, tem que ter um lapso temporal para isso. Né? No Brasil nós fixamos em 5 anos. Mas nos Estados Unidos, onde é possível, por exemplo, a decretação de falência da pessoa física, são 10 anos sem crédito. 10. Né? Você não pode... Tanto que vocês, eu não sei se vocês notaram, nesses noticiários, por exemplo, quando teve o Katrina, quando teve a explosão da bolha imobiliária nos Estados Unidos, as pessoas entregam espontaneamente. Para quê? Para não terem a falência decretada. E tinha banco lá que pedia, pelo amor de Deus, não fica, a gente renegocia, a gente faz qualquer coisa para você ficar com o seu imóvel. Então, aqui são só 5 anos. Ou menos se houver a prescrição, né? Porque não pode permanecer no cadastro obrigações prescritas. Então, se a prescrição ocorrer em menos de 5 anos, também não pode constar. Então, é 5 anos ou menos, né, que pode constar informação negativa. É evidente, né, que quem vai responder pela incorreção da informação vai ser aquele que pediu a inserção, e não o gestor do banco de dados, né, o dono do banco de dados. Este só vai responder se ele não cumprir aquela informação de notificar o fornecedor, o consumidor, de que seu nome será inserido e qual a obrigação e por que o seu nome está sendo inserido. Aí sim ele vai responder, caso contrário não responde. Né? Muito bem. E aí nós chegamos
no cadastro positivo, né? Bom, cadastro positivo, informações de adimplemento de obrigações. Bom, em realidade, a ideia é criar um banco de dados que permita, né, que se identifique para aquele consumidor que tem informações favoráveis uma diminuição nos custos do fornecimento de crédito. E permite, então, que o mercado de consumo não leve só em consideração as informações negativas, mas também a positiva, e que com isso o fornecedor possa avaliar melhor, né, as suas taxas de juros, o que ele vai cobrar do consumidor. A ideia é interessante, né, mas eu não sei como é que vai funcionar isso e qual a cultura nós vamos desenvolver com isso. Por quê? Porque a formação desse banco de dados, ele nasce a partir da autorização do consumidor. Então nós só podemos ter um cadastro positivo se o próprio consumidor concordar em que o seu nome seja ali inserido. E mais, qualquer fornecedor pode formar um banco de dados de obrigações positivas. Então, uma loja, um banco, um gestor de banco de dados maior como o Serasa, SCPC, o SCPC já até criou as declarações, os modelos de acordo com a regulamentação da lei. Mas o sistema vai ter que criar uma informação ao consumidor e tentar fazer ver ao consumidor que é vantajoso para ele e para o mercado a criação desse banco de dados. Coisa que até agora os bancos não fizeram, as instituições financeiras não parecem tão interessadas em demonstrar para o consumidor a vantagem da criação desse banco de dados. Então, quando nós falamos em obrigações no cadastro positivo, são só obrigações relativas ao cumprimento de obrigações financeiras. Então não pode tirar do consumidor informações desnecessárias a essa finalidade, não pode colocar lá dados sensíveis do consumidor, como opção sexual, opção religiosa, dados sobre saúde, né? Então, esses dados, opção política, né? Então, esses dados são desnecessários, não podem ser exigidos para a inserção do nome. Então, só os necessários, né? E essa autorização ela tem que ser prévia, por escrito e bem clara. De preferência em cláusula apartada. Para que o consumidor tenha conhecimento pleno de que seu nome será inserido num cadastro positivo, né? O consumidor, da mesma forma que no cadastro negativo, terá o direito de pleitear aqui a retificação de informações e mesmo, isso é o mais importante, o consumidor a qualquer tempo ele pode cancelar o seu registro. Então, a qualquer momento, ele pode ir lá e pedir que o seu nome seja retirado daquele determinado cadastro positivo, né? E algo que está na lei é o seguinte, a possibilidade de compartilhamento, o cruzamento de informações entre os diversos bancos de dados. Então, compartilhar, por exemplo, o banco de dados dos bancos com o Serasa, do Serasa com as lojas, das lojas com estes. Por quê? Só assim nós teremos realmente informações seguras, positivas de dado consumidor. Porque, caso contrário, nós teremos
informações segmentadas. E como são vários os bancos de dados e qualquer um pode montar, qualquer fornecedor pode montar o seu banco de dados, né, não se tem uma radiografia do geral. Então, por exemplo, as Casas Bahia podem fazer o seu cadastro. Vamos colocar aqui os clientes, como se já não fizessem. Cada fornecedor já faz o seu controle. Esse paga, esse não paga, né? Agora, de nada vale essa informação se ela não está compartilhada. Por exemplo, as Casas Bahia dificilmente fazem cadastro negativo de seus clientes. Porque normalmente seus clientes têm acesso só a Casas Bahia mesmo. Então, o que eles fazem? Uma hora ele volta. Vai passar 10 anos aqui, ele vai voltar aqui e a gente acerta essa conta. Se não acertar também, não vou pagar um serviço para fazer isso. Eles ficam com o controle deles. Tanto que em várias ações, o judiciário pede informação para a Casa Bahia. De endereço, por exemplo. Né? Informe a Casa Bahia se tem o endereço fulano de tal. E aparece, vem lá, positivado. Né? Endereço na rua tal, número tal. Só funciona para determinada camada não adianta pedir para o empresário lá na Casa Bahia, porque não vai ter. Né? Agora, Dona Maria lá, que comprou o liquidificador em 10 vezes, vai aparecer o nome dela e o endereço dela lá na Casa Bahia. Que vai ter um cadastro desse também. Né? E que pode, cada fornecedor pode oferecer uma vantagem para os clientes que tem um cadastro positivo. Né? Então a ideia é criar uma rede de informação sobre toda a vida financeira da pessoa para demonstrar que aquele determinado consumidor cumpre as suas obrigações. É evidente que quanto maior for o volume de informações, melhor para o sistema. Agora, de novo, eu não sei como que vai funcionar isso no Brasil. Alguns especialistas na área de informação dizem que a formação de um cadastro e o benefício para os consumidores demoraria no mínimo 2 anos. Eu não sei. Eu não tenho certeza disso. Aliás, acho que autor nenhum estudioso arrisca um palpite sobre isso. Né? Antes de funcionar, não dá para saber. Por exemplo, nós sabemos que o cadastro negativo funciona bem, por quê? Uma coisa que todo consumidor tem receio é ter o seu nome inscrito em cadastro de órgão de restrição ao crédito, porque ele sabe que ele não terá crédito. Então ele preserva. A última coisa que ele deixa de pagar são obrigações que podem ir para esses cadastros. E hoje todas. Né? Se for particular, todas, a conta de energia elétrica, de água, de luz, vai tudo. Condomínio vai também. Né? Se não pagar para o Estado, também tem um outro cadastro negativo, que é o CADIM, e vai por aí afora. Né? Então, a ideia de um cadastro negativo, de um cadastro positivo, é trazer benefícios para o consumidor que adimple as suas obrigações, que cumpre as suas obrigações. Né? Vejam que o consumidor pode autorizar, e até mesmo, e com isso, né, ele obriga os bancos a prestar informações financeiras sobre o consumidor. Só informações financeiras, de financiamentos e crédito. Não vale outra informação. É só quanto a cumprimento de financiamento, crédito, pagamento de obrigações, de empréstimos. Não vai poder dar saldo, essas coisas. Né? Gastos em cartão de crédito. Isso também não. Né? Eu digo quanto ao nome de fornecedores, de consumidor, é lógico que tem lá, olha, cartão de crédito paga em dia, o financiamento da casa paga em dia. Né? E isso pode trazer benefício. O prazo máximo dessa autorização é de 15 anos. Está lá no artigo 14. Vejam só, eu coloquei CPC aqui, mas não é CPC não, viu? Isso aqui foi um lapso de memória. É da Lei 12.444, viu?
Não sei porque eu coloquei CPC, tá na minha cabeça o código. Prazo para cancelamento. Mas não foi isso que eu quis colocar não, viu? O doutor está falando aqui, cadastro positivo de consumidor. Mas não foi isso que eu coloquei, não. Eu coloquei CPC mesmo, Código de Processo Civil. Né? Mas até que ficou bonitinho, devia ter saído por aí, viu? Faz tempo que eu não advogo, né? Podia ter saído por aí. Muito bem. Prazo para cancelamento. Esse cancelamento, gente, é o cancelamento do cadastro feito pelo consumidor. Uma vez que o consumidor peça, né, o descadastramento, prazo deve ser feito no prazo de 7 dias. O mesmo acontece se o nome do consumidor, por engano, for inserido no cadastro positivo. São 7 dias que tem o gestor do banco de dados para efetivar a retirada do nome do cadastro. Tá? É uma coisa que a gente sempre discute, é o seguinte, quando nós falamos em retirar, no mundo eletrônico nada se retira. O que se faz não se divulga, mas fica lá. Fica lá. Está lá no backup. Tanto tá que quando os juízes pedem informação para o Serasa, ele coloca, foi incluído dia tal, saiu dia tal, entrou dia tal, de novo, entra, tem todo o histórico. Poderia ter? A rigor, não. A rigor devia ser retirado. Porque a lei fala em retirar. A lei não fala em não divulgar. Né? Mas é isso que se faz. Aqui também. Aqui é cancelamento, é retirar. Não é não divulgar. É retirar. Mas é um fato, esqueçam. No mundo eletrônico, o máximo que vai acontecer é o fornecedor falar que tirou e não tirou. Até porque, tecnicamente, nada se apaga de um computador. O que a gente faz é sobrepor informação em cima do computador, em cima do Winchester. Né? Que dependendo quantas camadas tem, é possível recuperar ou não a informação. Joguem no rio ou queime o Winchester. Porque senão vai estar lá. E traz algumas consequências, né? Tem um caso em Goiás que o maridão, só para terminar, né? O maridão falou que ia fazer mestrado em Goiânia, né? Não passou no mestrado, mas falou para a mulher que passou e que ele ia fazer o mestrado. E saía ele lá toda sexta-feira para o mestrado. Acabou arranjando uma amante, né? E se separou da mulher. Né? 6 meses depois de arranjar amante, ele se separou da mulher. Só que antes, ele usava o computador de casa para conversar com a amante. Né? E apagou os e-mails. Só que deu pau no computador, a mulher chamou, era um computador da família, a mulher chamou um técnico. Eis que vem os e-mails. Né? Amor da minha vida, o sexo com você é maravilhoso. Com a minha mulher uma coisa gélida, fria, quase automática. A mulher meteu-lhe uma ação de indenização por dano moral, né? E veio o maridão dizendo que ela tinha conseguido prova ilícita. Não, não é prova ilícita. Estava lá no computador, ela tinha a senha, o computador era dela quando foi deixado lá. Né? E o tribunal efetivamente condenou a pagar a indenização por dano moral para a mulher. Né? Não só ela perdeu o marido, como ainda ganhou uma fama de gélida. Né? Muito bem. Como diria Padre Vieira, eu não espero tê-los convencido de nada, mas pelo menos que não os tenha tanto enfadado. Por aqui eu encerro a minha fala.